Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor, meu Senhor. Toma o meu coração, toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, e cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração, toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, e cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, e cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim.
ressuscitou e hoje vive. Olá, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga? Que alegria estar aqui com você mais uma vez. Estamos na Semana Santa Especial Restaurados em Cristo. Seja muito bem-vindo ao nosso segundo tema. Hoje eu vou falar sobre o título Uma Figueira Sem Frutos. Bom, para você que não acompanhou o programa de ontem, o meu nome é Rodrigo Barra, eu sou pastor da Igreja Adventista. E agora, para começar o tema de hoje, eu convido você a orar comigo. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, Deus de amor, santificado seja Deus, louvado, engrandecido seja o teu glorioso nome. Queremos te agradecer mais uma vez pelo sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz por amor a cada um de nós. Queremos agora, Senhor Deus, abrir a tua palavra. Pedimos a iluminação do Espírito Santo para entendermos os teus ensinos. Portanto, fale ao coração de cada um neste momento. Abençoa, Pai amado, as pessoas que estão conectadas conosco. E que a mensagem desta noite seja uma inspiração e uma motivação para que nós nos preparemos para a volta do Senhor Jesus. Em nome do mesmo, nós pedimos agradecidos. Amém. E amém. Deus seja louvado. Queridos, vamos então ao tema desta noite, uma figueira sem frutos. Cristo amaldiçoa uma figueira e purifica o templo. Essa história nos ensina a não viver por meras aparências
e a não confiar em nada que não seja Jesus. Você já reparou que algumas coisas não são o que parecem ser? As aparências podem enganar. Quantos de vocês já assistiram Talentosos da Grã-Bretanha? Esse programa tem um palco no qual pessoas vindas de todos os cantos das Ilhas Britânicas vêm para competir em uma espécie de show de talentos. Existem 3 juízes que voltam para decidir quais apresentações seguirão para a próxima fase. E um desses juízes é o Simon Bell, o universalmente detestado, que tem como objetivo de vida criticar e humilhar qualquer apresentação que não atenda a seus altos padrões. Vários meses atrás, uma mulher escocesa de 47 anos competiu em seu show. Simon sorriu visivelmente quando essa cantora desajeitada e sem beleza entrou no palco. Seu cabelo era grisalho, fino e sem estilo. Ela estava acima do peso. Sua história era triste. Ela era a caçula de 9 irmãos, sempre considerada como lenta por seus professores e colegas. Ela passara a maior parte de sua vida adulta cuidando dos pais idosos e doentes. Ao explicar que seu sonho era ser uma cantora profissional, o público de estúdio riu de sua ingênua aspiração. Todos pareciam prontos para deixá-la se envergonhar e sair do palco para que alguém com talento real pudesse ocupá-lo. Porém, o que eles viram quando ela se apresentou foi uma mulher com um talento musical extraordinário. As aparências enganam, principalmente, queridos, quando o assunto é vida espiritual. Há pessoas que não exibem sua espiritualidade e que, na verdade, possuem um íntimo relacionamento com Deus. Por outro lado, há pessoas que aparentam ser muito espirituais, mas, na realidade, são vazias, são superficiais. As aparências podem enganar. Hoje vamos analisar 2 atos aparentemente incompreensíveis de Jesus. Vamos analisar o que estava por trás da atitude de Jesus e como essas 2 histórias estão ligadas. Ambas lidam com o poder enganador das aparências. A primeira é a maldição que Jesus deu a uma figueira. E a segunda é a limpeza do templo quando Jesus expulsou os cambistas do templo, chamando-os de ladrões. A maneira como Marcos conta essas 2 histórias, uma seguida da outra, nos indica que uma ajuda a explicar a outra. Vejam, ao longo de sua biografia de Jesus, Marcos usou uma técnica de sanduíche, onde começa a contar uma história, pula para a outra e depois volta para a primeira. Marcos começa contando a história de Jesus amaldiçoando a figueira. Depois interrompe a história para descrever Jesus expulsando os cambistas do templo. E só então ele retorna à história da figueira. Essa é a maneira de Marcos nos dizer que esses 2 eventos estão relacionados e que, se perdermos o significado da figueira, também perderemos o real significado da limpeza do templo. A história começa com Jesus amaldiçoando a figueira, com o lado do sanduíche nos versos 12 a 14, e depois o outro lado, nos versos 20 e 21. Vamos abrir a Bíblia, então, em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versos 12 a 14, depois versos 20 e 21. Olha o que diz a Bíblia. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. 20 e 21. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Muitas pessoas têm quebrado a cabeça com o motivo de Jesus amaldiçoar essa figueira. Esse
é o último milagre de Jesus registrado no livro de Marcos, e parece estranho que seja um milagre de destruição. Além do mais, a expectativa de Jesus de encontrar os figos parece ser irracional, visto que Marcos nos diz que não era a época de figos. O famoso escritor ateu Bertrand Russell listou esse milagre como uma das razões pelas quais ele não é cristão. Isso é tão diferente do caráter de Jesus amaldiçoar uma árvore aparentemente inocente. Observa que fala aqui Lucas, capítulo 9, versículo 56. Lucas 9, versículo 56. Lucas 9, 56, fala assim: pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Seguiram para outra aldeia. Portanto, Lucas 9, 56, a obra de Jesus não é destruir, mas salvar. Outro texto é Miqueias, capítulo 7. Vamos aqui abrir, a Bíblia, do livro de Miqueias. Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Observe o que fala aqui. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Em Miqueias 7:18, Deus se deleita na misericórdia. Próximo texto é Ezequiel 33, versículo 11. Ezequiel 33, versículo 11, que fala assim, observe. Dize-lhes, tão certo como vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Portanto, em Ezequiel 33, 11, Deus diz, não tenho prazer na morte. Então, por que ele amaldiçoaria uma árvore aparentemente inocente? Não devemos nos contentar com uma interpretação superficial. Vamos analisar mais de perto a história. Jesus encontra essa árvore em sua caminhada da cidade de Betânia para a capital de Jerusalém durante a festa, durante o feriado da Páscoa judaica. Ele vê à distância uma bela figueira cheia de folhas. As figueiras eram extremamente comuns no antigo Israel, como ainda são hoje. E as figueiras são únicas dentre muitas outras árvores, pois produzem frutos antes de produzir folhas. Portanto, o fato dessa árvore ter folhas sugeria que ainda havia frutos, ou sobras de figos da colheita passada, ou figos ainda verdes, que também eram comestíveis. Por isso, mesmo que a época normal de produção tivesse passado, não era irracional a tentativa de encontrar algum fruto naquela árvore. Mas Jesus não encontra nada além de folhas, o que nos diz que aquela era uma árvore estéril, uma figueira estéril, uma figueira que não produz figos. Aqui encontramos um princípio importante para a vida cristã. Seguimos Jesus quando nos recusamos a viver por meras aparências. Não confunda folhas com frutos, porque por mais impressionantes que sejam as folhas à distância, elas não significam nada se não houver frutos. O templo judaico, como veremos alguns minutos, era impressionante. Sua aparência era incrível com suas pedras, com suas paredes enormes e sua arquitetura ornamentada. Somente o pátio do templo equivalia a 5 campos de futebol. Durante a celebração da Páscoa, mais de 200.000 carneiros eram sacrificados no altar desse templo incrível. Mas o templo não estava produzindo o fruto esperado. Qual era o fruto esperado? Adoração sincera, um povo compassivo e justo. O templo havia se tornado uma bela árvore cheia de folhas, mas sem nenhum fruto. E essa é a situação da vida espiritual de muitos. Eles frequentam fielmente os cultos nas igrejas,
mas não conseguem realmente dar louvor e honra a Deus. Muitos leem a Bíblia todos os dias, mas falham em realmente ouvir e obedecer à mensagem. Eles colocam um símbolo do peixe cristão em seu cartão de visita, mas não conseguem conduzir seus negócios com valores cristãos. Você canta, bendita a hora de oração, mas permanece contente com 5 minutos de oração. Você canta mensagem ao mundo e nunca convida seu vizinho. Você canta graça excelsa, mas tem dúvidas sobre a salvação. Veja bem, as folhas podem até impressionar as pessoas à distância, mas a menos que essas folhas estejam produzindo frutos divinos em nossas vidas, elas são apenas uma máscara para esconder a real situação. Continuando aqui a leitura de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Eu vou ler agora com vocês aqui os versos 15 a 19. Marcos 11, 15 a 19. Observe aqui a leitura. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada a casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas palavras e procuravam modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo à tarde, saíram da cidade. Agora, no meio da história da maldição da figueira está a cena de Jesus no templo. Tradicionalmente, esse evento é chamado a purificação do templo. A interpretação mais usada para essa história é a seguinte: Jesus estava tentando reformar o templo judeu por causa da desonestidade das pessoas que vendiam animais de sacrifícios lá. Essa explicação vê os cambistas como os comerciantes que vendem bugigangas na Terra Santa hoje. E Jesus estava chateado porque o serviço de adoração havia sido comercializado. Assim, em sua ira, Jesus chamou o templo de covil de ladrões, por causa desses cambistas vendendo suas mercadorias para obter lucro. Essa é a explicação tradicional desse evento, mas lembre-se de que as aparências enganam. A chave para entender a atitude de Jesus aqui está nas duas passagens do Antigo Testamento, que ele cita no versículo 17. A primeira passagem é a de Isaías, capítulo 56, versículo 7. Vou aqui abrir para vocês aqui, tá certo? Isaías, capítulo 56, tá? E ler aqui os versículos 3, 6 e 7. Olha o que fala aqui, ó, versos 3, 6 e 7 de Isaías 56. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor, com efeito, me separará do seu povo. Nem tampouco digo nu, eis que eu sou uma árvore seca. Agora o versículo 6 e 7. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Para todos os povos. Observe, o capítulo 56 de Isaías fala sobre um tempo no futuro em que as pessoas anteriormente excluídas da adoração no templo, elas seriam bem-vindas. O outro texto que Jesus cita aqui vem do capítulo 7 do livro de Jeremias. Vamos ler o contexto. Vou abrir aqui para você, tá certo? Jeremias, capítulo 7. E vou ler aqui o contexto, o versículo 4, depois 9 a 11. Olha o que fala aqui, ó. Então, Jeremias, capítulo 7, versículo 4.
Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Agora o versículo 9 até o 11. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizeis, estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Essa geração não adorava mais o Deus do templo, e sim o próprio templo. O templo tinha o mesmo problema que a figueira, frondosa à distância, mas sem frutos por dentro. A intenção de Jesus não era reformar ou limpar o templo, mas sim julgá-lo, mostrando posteriormente que seus dias estavam contados. Seu propósito era declarar que agora existia um novo templo. O próprio Jesus é esse novo templo, o lugar onde judeus e não judeus podem encontrar a presença de Deus, encontrar a presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Somente nele as pessoas podem encontrar perdão e purificação de seus pecados. A destruição do templo no ano 70 de nossa era, pelo general romano Tito, durante as guerras judaicas, foi o cumprimento do julgamento simbólico que Jesus havia decretado ali. Aqui encontramos outro princípio importante. Seguimos Jesus quando não permitimos que coisas boas tenham prioridade sobre nossa devoção a Jesus. O templo era algo bom. Deus ordenou ao povo de Israel que construísse este templo. Não foi ideia deles, foi ideia de Deus. Deus ordenou a Israel que o adorasse no templo, oferecesse sacrifícios nele e investisse no mesmo. Mas o propósito do templo sempre foi ser uma ferramenta, nada mais. Era uma ferramenta para encontrar o Deus do templo, uma ferramenta para encontrar o perdão de Deus. O templo era uma ferramenta para adoração, uma ferramenta para louvor, uma ferramenta para celebração, uma ferramenta para arrependimento. Quando tomamos as coisas boas de nossa vida, ou quando nós tornamos as coisas boas de nossa vida mais importante do que a nossa devoção a Jesus Cristo, nós cometemos o mesmo erro. Amo minha família, minha esposa, meu filho, mas minha devoção a Jesus deve ter prioridade sobre minha família. Caso contrário, transformo minha família em um ídolo e ele se torna o objeto de minha adoração. Uma pessoa que adora a sua família não pode ser o marido ou a esposa, o pai ou a mãe que sua família precisa que ela seja. O que você é tentado a amar mais do que Jesus Cristo na sua vida? Seu país? Seus amigos? Seu estilo de vida? Não cometa o mesmo erro que essa geração de líderes cometeu no tempo. Se você colocar essas coisas ou pessoas em primeiro lugar, Deus pode ter que derrubá-las para mostrar o que é realmente importante. Voltemos então aqui para Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. E vamos ler os versículos 22 a 25. Marcos capítulo 11, versículo 22 a 25. Marcos 11. 22 a 25, diz assim: ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai,
para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. A história termina com Jesus instruindo os seus discípulos a ter fé, nos versos 22 a 25. Interessante que essa instrução, ela vem logo após Pedro chamar a atenção para a figueira murcha. Jesus chama as pessoas a confiarem em Deus, não no tempo. Quando ele diz, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, Jesus faz alusão ao templo. O templo havia sido construído em uma montanha, o Monte Sião. É por isso que ele diz, este monte, porque a única montanha que havia ao seu redor naquele momento era o monte do templo. O argumento de Jesus não era apenas que a fé move montanhas, mas que a fé em Deus é mais poderosa do que a fé no templo que repousava na montanha. Portanto, Jesus não estava nos dando uma fórmula para como usar a fé para operar milagres, mas sim quão importante é ter fé em Deus, pois a fé tem mais valor que o tempo. Para um judeu, orar dentro do templo era o equivalente a orar em nome de Jesus para os cristãos. Jesus queria ensinar-lhes que a oração não depende do tempo, mas depende da fé no Deus a quem você está orando. Novamente, essa não é uma fórmula para conseguir o que queremos. Existem muitas outras passagens sobre a oração no Novo Testamento que comprovam esse argumento. A oração precisa ser feita de acordo com a vontade de Deus para que esse pedido de oração seja realizado. Portanto, não podemos tirar esse versículo de seu contexto e, em seguida, construir toda uma doutrina de oração baseada apenas nele. Jesus nos chama a segui-lo, não para seguir um templo, não para seguir uma religião, não para seguir uma igreja ou uma filosofia. Seguir Jesus Cristo significa viver uma vida frutífera, uma vida de fé nele. Significa não se contentar com meras aparências, mas se dedicar a uma vida útil, produtiva e espiritualmente fértil. Significa recusar, confiar em algo além de Jesus, até nas coisas boas da vida. E, acima de tudo, significa viver uma vida de fé, confiando nele em tudo.
ajudar meu irmão a encontrar o caminho que leva para a luz. Só existe em si uma direção que ao céu conduz. Todos verão teu poder refletido em mim, saberão que pertenço a ti, e assim estarei cumprindo meu dever a ti, Jesus. Todos verão teu poder refletido em mim, saberão que pertenço a ti, e assim estarei cumprindo meu dever, Jesus. E assim estarei cumprindo meu dever a ti, Jesus. Amém. É sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre transformação. Porque Deus nunca desistiu de mim. Ele sempre me amou. Eu vivia em La Paz, eu ainda era jovem e eu tinha uma esposa a qual eu amava muito, amava mesmo. E com essa esposa eu tive 3 filhos. E nessa época, quando já tínhamos os filhos, ela me traiu. Porque eu só trabalhava. Eu pensei que o dinheiro supriria o amor. Nesse tempo, meu irmão vivia em São Paulo. E nos comunicamos. Ele aqui em São Paulo me disse: meu irmão, tá tudo bem? E eu lhe disse: não tá nada bem. Puxa, então vem imediatamente para cá, traz a tua família, aqui vai melhorar, porque o ideal é estar bem com a família. E assim terminei juntando dinheiro e fui para lá e pensei: vou buscar a minha esposa e os meus filhos, e os trouxe para São Paulo. E assim, nesse plano eu fiquei, consegui uma casa, abrimos uma oficina e trabalhávamos juntos. E o que aconteceu? Outra vez ela me traiu. Aí acabou. Realmente eu não podia aceitar isso. Não aceitava mesmo. E aí eu novamente entrei no vício. E esse vício me derrubou totalmente. Finalmente eu comprei um teclado. Já era tanto o sofrimento que eu agarrava o teclado, tocava, e um dia o meu irmão me disse: nossa, como você toca lindo, Deus está te chamando. Não sei, e aí ele me falou muitas coisas e eu lhe disse: tá bom, irmão, eu aceito. E aceitei. E eu pensei que nesse período que eu frequentei a igreja Assembleia de Deus, eu era capaz de dar um estudo bíblico. E um dia, por acaso, por coisas de trabalho, eu me encontrei com uma adventista. E ela me perguntou: você é cristão? E eu disse: sim, sou cristão. Poderíamos estudar a Bíblia? Sim, podemos estudar, eu te dou estudos, eu disse. E chegou o dia do estudo com aquela senhora. Então, irmão, vamos começar? Tá, sobre o amor de Deus. Eu abri a Bíblia
e disse que Cristo morreu por nós crucificado, que Deus nos ama tanto, e também diz neste lugar textos que ela me mostrou que eu li que não havia lido até aquele momento. E abriu meus olhos. Esse dia a venda dos meus olhos caiu. Aí eu lhe perguntei, pois ainda não havia perguntado, de que igreja ela era, onde era a sua igreja. Quando cheguei lá, amigo, nossa, que surpresa eu levei. Todos os irmãos saíram, me abraçaram, me cumprimentaram, e outro, como um conhecido, como se por anos eu pertencesse a essa igreja. Eu quero me batizar. Eu quero pertencer a esta igreja. Querido amigo, querido irmão, o que você faz neste mundo, o mundo te julga, o mundo não te perdoa. Mas, se você pecou e pede perdão, Deus te perdoa. Você quer isso também? Então aceite a Cristo. Já é hora. Não há tempo a perder, porque o tempo é curto.
Amém. Vamos orar neste momento. Curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor Deus, santificado, louvado e engrandecido seja o teu glorioso nome. Queremos te agradecer porque Jesus Cristo veio a este mundo e deu a sua vida por cada um de nós. Neste momento, Senhor Deus, queremos mais uma vez nos entregar em tuas mãos e pedir ao Pai que o Senhor transforme o nosso caráter, que o Senhor molde a nossa vida para que nos tornemos mais e mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Peço uma bênção toda especial sobre esta pessoa que esteve conectada conosco, participando desta live, participando desta programação especial de Semana Santa. Dá-nos a tua paz, te imploramos, ó Pai, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Uma boa noite e que o Senhor Deus lhe abençoe e até amanhã.